Senhor, de responder essas orações de uma forma misericordiosa. Por isso hoje, Senhor, eu também coloco esses pedidos de oração diante de Ti, Senhor. Eu sei que tem irmãos que estão nos assistindo em outros lugares deste mundo, Senhor, Pai querido, teus filhos que estão, Senhor, Pai querido, lá na Paraíba, em outros lugares, Senhor, Pai querido, te peço para aqueles que estão na Virgínia, Deus Pai, Senhor, para aqueles que nos ouvem, Senhor, em outros cantos, Senhor, Pai querido, desse país ou de outros países, Senhor, Pai querido. São muitos os pedidos e nós pedimos, Senhor, pela cura daqueles que estão enfermos, pela Tua misericórdia sobre a vida, pela Tua vontade sobre a vida da Tua igreja neste lugar, Senhor, pela segurança, Senhor, pela provisão dos Teus missionários, Senhor, Pai querido. Nós oramos, Senhor, Pai querido, pela documentação daqueles que, Senhor, como o pastor Cláudio, estão esperando, Senhor, a oportunidade de obterem seus documentos legais neste país, Deus Pai. Senhor, somos gratos porque o Senhor já tem ouvido as nossas orações e tem abrido as portas para que os imigrantes possam aqui neste país viver uma vida decente, Deus Pai. Obrigado porque, Senhor, o Senhor deu a oportunidade deles se legalizarem através dos documentos da carteira de motorista, Deus Pai. Senhor, Pai querido, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, Pai querido. Não permita, Deus Pai, que, Senhor, o dia de Thanksgiving seja apenas um dia no ano na vida de um crente, Senhor, mas que todos os dias da nossa vida nós sejamos gratos, lembrando, Senhor, das misericórdias e dos livramentos que o Senhor tem nos dado, Deus Pai. Senhor, ajuda a Tua igreja neste momento. Eu oro, Senhor, pela vida dos Teus jovens, Deus Pai, aqueles que hoje estão aqui, Senhor, Pai querido. Peço, Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações através da ministração da palavra e que a manifestação do Teu Filho Jesus Cristo hoje seja, Senhor, tamanha, tal aqui neste lugar, Senhor, que possa levar a nós nos arrependermos dos nossos pecados e convertermos, Senhor, os nossos corações a Ti, a crermos no Teu nome, Senhor, para que haja salvação neste lugar. Por isso, Senhor, hoje nós oramos e pedimos, Senhor, que o Senhor faça um milagre em nós, Senhor, faça um milagre em nós, para que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, eu vou ler do versículo 8 ao versículo 12. Antes de eu começar a minha mensagem, só rapidamente, para que a igreja pare e pense a respeito desse assunto. Esse ano, o dia de Natal é domingo, né? E eu sei que domingo, né, muitas vezes as famílias se reúnem, mas também é o dia de reunião da nossa família cristã na igreja. Então, eu verdadeiramente não gostaria de não fazer o nosso culto, né? Algumas pessoas talvez, né, tenham já alguns planos, algumas coisas, mas eu gostaria depois de conversar com a igreja. Então, depois do culto, se você puder ficar por alguns minutos depois do culto, para que a gente possa rapidamente, né, decidir, né, qual vai ser a melhor maneira de nós fazermos esse culto no dia 25. Eu entendo, né, que dia 24 à noite é o dia que a gente celebra, muitas vezes com as nossas famílias, e todo mundo chega às vezes muito tarde em casa. Então eu vou cancelar a escola dominical, essa é uma decisão que eu já tomei, então nós vamos nos reunir mais tarde. Talvez a gente possa começar o culto um pouco mais tarde, ser um culto, né, um pouco mais curto, para que você possa sair e desfrutar com a sua família depois. Mas eu não gostaria de não ter um culto. Em Long Branch nós vamos ter o culto normal à noite, né, às 6h30 da tarde, nós teremos o culto de Natal lá em Long Branch. Se os irmãos também quiserem, né, uma coisa a pensar, como eu disse no final do culto, nós vamos falar sobre isso. Se os irmãos quiserem fazer um culto conjunto em Long Branch, a gente pode fazer isso, senão nós vamos fazer um culto aqui e lá também. Eu não tenho nenhum problema com isso, né? Mas eu não quero deixar de fazer o culto, principalmente porque domingo é o dia que nós reunimos a igreja, apesar de ser o dia de Natal, né? E se nós estamos celebrando o Senhor Jesus, a igreja do Senhor, né? Então é o que eu quero passar para os irmãos, né? E a gente então depois vai conversar para a gente decidir como é que nós vamos fazer, amém? Então em Atos hoje, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 12, vai falar exatamente desse que nós vamos comemorar, de Jesus Cristo, né? Hoje nós vamos aprender, né, com esta pequena passagem aqui, mais um dos fundamentos da nossa fé cristã. Falamos que nós somos crentes protestantes ou evangélicos, né? Significa que nós cremos no Evangelho, na palavra de Deus,
né? E quando a reforma da igreja, né, começou, né, muitos reformadores, eles ensinavam exatamente o que as Escrituras ensinavam, que nós só podemos receber a salvação através de Jesus Cristo e mais ninguém, e mais nada. Ou seja, somente Jesus. E hoje nós vamos aprender por mais uma sola da reforma, né? São 5, né? Nós já aprendemos 3. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, e hoje nós vamos aprender somente Jesus Cristo, somente Cristo. E a última será na próxima semana, onde nós vamos falar de somente a glória a Deus, né? E vai fechar essa pequena série que eu tenho feito de 5 mensagens, lembrando que nós comemoramos, né, dia 31 de outubro, né, o dia da Reforma Protestante. Né? Os Estados Unidos comemorou o Halloween, nós crentes comemoramos a Reforma, o dia em que Lutero, em 1517, afixou os 95 teses na porta da sua igreja, né, confrontando o ensino errado daquela época, o ensino que a igreja estava dando, que já não era mais baseada nas Escrituras, e sim nas traduções criadas pelos homens. Então ele, que havia se dedicado a conhecer a palavra de Deus, ele decidiu, né, a partir daquele momento, mostrar à população da sua paróquia, né, ele era padre de uma igreja católica romana daquela época, e ele decidiu mostrar à sua paróquia a verdade, as Escrituras, né, como elas são. E ali ele nunca teve a intenção, né, de se desligar da igreja naquela época. A intenção dele era de reformar a igreja que estava longe dos caminhos do Senhor, trazer a igreja de volta ao Evangelho. Era essa a intenção. A gente sabe, pela história, que isso já aconteceu há muitos anos, que não foi o que ele conseguiu fazer. Pelo contrário, por causa disso, ele foi perseguido, porque os líderes já estavam corrompidos e não se convertiam à verdade. Então, ele acabou sendo perseguido, né? Ele nunca iniciou nenhuma denominação cristã, ele nunca começou, como hoje existe, né, a igreja luterana. Não foi Lutero que começou a igreja luterana, né? Ele nunca começou nenhuma denominação, mas ele continuou ensinando a verdade depois, porque ele tinha um chamado pastoral, e ele pastoreou depois que a igreja o expulsou, né, da Igreja Católica Romana. Ele pastoreou, continuou ensinando e escrevendo e ajudando outros homens e mulheres, né, a buscar a verdade da palavra de Deus. E assim a reforma foi se concretizando. Como eu disse, não começou com Lutero, começou muitos anos antes de Lutero, mas Lutero, né, meio que trouxe um marco, né, na história, né? E ele deu um pontapé importante, né? Quem tem assistido a Copa, você sabe, às vezes durante o jogo se chutam muitas bolas, mas tem aquela que você às vezes chuta e ela entra e traz o gol da vitória. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Muitos já tinham chutado, mas ele conseguiu fazer o gol naquele momento, né? O que veio trazendo a vitória para a igreja. E é por isso que nós estamos estudando. E Lutero, naquele tempo, estudando, ele organizou 5 fundamentos para que a gente voltasse ao Evangelho. E esses 5 fundamentos são esses que nós estamos aprendendo. E um deles, que é o que hoje nós vamos aprender aqui, é que é somente Jesus. É Jesus e mais nada. Né? Ou seja, em outras palavras, ele está nos ensinando que Jesus é suficiente. O que isso quer dizer? Que o que Jesus fez, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é tudo o que o crente precisa para a sua salvação. Mais nada. Tá? Então hoje nós vamos aprender em Atos 4, de 8 a 12. A palavra de Deus diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes está são diante de vós.
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pai, em nome de Jesus, hoje diante da Tua palavra, Senhor, venha trazer a instrução à Tua igreja, Deus Pai. Para que, Senhor, Pai querido, nós venhamos aprender com as Tuas palavras, Senhor, que foram escritas e registradas, para que nós conhecêssemos a Tua verdade. Porque a Tua palavra, ouvido muitas opiniões, muitas mensagens, nós temos sido confundidos pelos falsos mestres, Senhor, que têm ensinado, Senhor, e direcionado a igreja a confiar, Senhor, em si própria, a confiar em outro, Senhor, quando a Tua palavra, Senhor, é bem clara e nos diz que somente Jesus e ninguém mais tem autoridade, Senhor, para salvar. Por isso hoje, Senhor, ajude-nos, Senhor, a compreender esta verdade e a viver por esta verdade, porque, Senhor, nós queremos chegar lá. Senhor, eu tenho certeza que até mesmo aqueles, Senhor, que ainda não compreendem essa verdade, Senhor, muitos estão, Senhor, com um verdadeiro desejo de chegar ao encontro ao Senhor Criador, Deus Pai. Senhor, eu tenho certeza que muitos estão buscando a salvação. Por isso, hoje, permita, Senhor, que a gente não venha buscar a salvação aonde não há salvação. E sim, Senhor, nós venhamos hoje, Senhor, nos convertermos dos nossos pecados e a buscarmos a salvação onde há salvação. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja a Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse, querido, chegou um momento na história da humanidade em que a igreja precisou passar por uma reforma, né? Aqueles tempos em que Lutero viveu era um tempo que a gente chamava de tempos medievais, né? Se você estudou um pouco na escola de história, você vai se lembrar disso, né? Então, naquele tempo, a igreja medieval, a igreja daquela época, daquela fase da história da humanidade, elas ensinavam, né, que a obra de Jesus Cristo sozinha, ela não era suficiente. Não era suficiente somente Jesus para ser salvo. Então eles começaram a apresentar muitas soluções, muitas maneiras, né, para que você pudesse ser salvo. Se só Jesus não salva, se você precisa de Jesus e mais alguma coisa, muita gente questionava o que é então estas outras coisas, né? O que são estas outras coisas? E eles começaram a oferecer algumas coisas, né, para o povo daquela época e dizer, né, que eles precisavam, né, por exemplo, uma das doutrinas era a adoração a Maria. Né? Ou seja, naquele tempo a igreja começou a ser ensinada que precisava de Jesus e mais da intercessão de Maria, porque Maria havia sido mãe de Deus, então era necessário que se adorasse essa mulher, que sem dúvida era uma mulher extraordinária. Nós não temos nada contra Maria, né? Pelo contrário, nós louvamos a Deus a vida dela, por ser uma mulher de Deus, uma mulher decente, uma mulher fiel, uma mulher obediente ao Senhor Jesus, né? Que foi usada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para trazer a vida, né, ao homem Jesus, que é Deus também. Mas ela era não diferente de todos nós, uma mulher pecadora que também precisava de um Salvador. Tanto é que ela própria, um dia, com a sua boca, declarou que Jesus era o seu Salvador. Ou seja, ela não tem poder de salvar ninguém. Mas a igreja medieval começou a ensinar que nela havia poder. Então você precisava de Jesus, mas você também precisava de Maria. Não bastasse isso, a igreja mais tarde começou a canonizar santos. Ou seja, eles diziam, você precisa de Jesus, mas você também precisa de agora, né, adorar um santo. Então a igreja criou um sistema, né, daquela época que chamava de canonização, ou seja, onde era verificado se aquela pessoa, né, que é chamada de santo, aquele crente que seguiu Jesus, fosse realmente um cara bom, perfeito, tivesse feito algum tipo de milagre. Então, por causa daquelas qualificações, nós diríamos, esse então é um santo. Então esse santo pode ser adorado, você pode ir até ele para que ele intermedie entre você e Deus. Ou seja, em outras palavras, a igreja medieval dizia, você não pode ter acesso a Deus, você precisa de alguém no meio do caminho que interceda por você. Só que isso não é verdade.
A palavra, nós vamos ver que ela é muito clara, dizendo que o único mediador, o único que pode intermediar a sua vida diante de Deus é Cristo e mais ninguém. Não bastasse isso, eles criaram mais um sistema. E eles começaram a dizer então agora que o Papa, ou seja, o Papa é a palavra pai, o papai, ou seja, havia um pai sobre a igreja, alguém acima de todas as outras pessoas dentro da igreja, e essa pessoa então, ela tinha uma autoridade, igual à autoridade de Jesus, e muitas vezes até era atribuído a essa pessoa até mais autoridade do que o próprio Jesus. Então você podia interceder a este homem, a este papa, a este papai, a esse padre, em outras palavras, e ele então poderia te salvar. Ou seja, ao longo da história a gente vê que a igreja foi se desviando da verdade da palavra que nós acabamos de ler, que diz que só há um que pode salvar, e ela começou a ensinar a população e que para que essas pessoas fossem salvas, sim, eles não negavam que você devia crer em Jesus Cristo, mas tinha que crer em Jesus mais alguém, ou mais alguma coisa. Ou seja, havia um sistema em que dizia que Jesus não foi capaz de fazer tudo o que era necessário para a sua salvação. Você precisava da ajuda de alguém, ou da sua, ou de alguém que intermediasse por você. E hoje em dia não é muito diferente. Talvez hoje em dia, algumas coisas já são muito óbvias e são negadas, até mesmo pela Igreja Católica Romana, mas outras coisas entraram no lugar, porque na verdade um coração não convertido, um coração não arrependido, ele nega a Deus, então ele não consegue atribuir todas as coisas a Deus, então ele ainda tem que reter o poder e atribuir as coisas aos homens. Então, nos dias de hoje, a igreja protestante e a igreja católica romana, elas ainda continuam ensinando, e quando eu falo as igrejas protestantes, eu estou falando dos teólogos liberais, daqueles que liberal quer dizer assim, que as coisas não são tão assim, no trilho, como a gente diz, os ortodoxos ou os tradicionais. Eu sou ortodoxo e sou tradicional. Em que sentido que eu estou dizendo? Eu acredito na palavra, ou seja, e que a palavra é o caminho e nada mais. Mas os liberais dizem não, cada um tem a sua verdade, cada um interpreta como quer a palavra. Mas a palavra não é de interpretação própria. A palavra tem uma interpretação correta. E quem tem essa interpretação para a gente é o autor que escreveu, porque quando ele escreveu, ele quis trazer uma mensagem para mim e para você. E é essa mensagem que nós devemos seguir, porque foi ele que Deus usou para trazer essa mensagem. Então a mensagem de Deus não vem por mim, a mensagem de Deus veio por aquele que escreveu a palavra de Deus para mim e para você, porque esta é a palavra de Deus. Então eles dizem que agora você pode encontrar através das suas obras, através da oração, através da sua entrega, através do seu sacrifício, através da compra das suas indulgências. Nós já falamos a respeito disso. Você pode achar, ganhar, merecer um lugarzinho no céu. Isso não mudou, tem acontecido nos dias de hoje, no passado. Um teólogo aqui de Massachusetts, de Connecticut, um homem que não é muito conhecido, o nome dele era Helmut Newborn, provavelmente descendente de alemão. Ele um dia escreve contra o liberalismo da época. Ele diz assim, sobre o liberalismo teológico. O liberalismo teológico que eles proclamam e adoram um Deus sem ira, que trouxe um homem sem pecado, para um reino sem julgamento, através das ministrações de um Cristo sem cruz. Ou seja, em outras palavras, os liberais negam tudo aquilo que a Bíblia afirma. Existe adoração a um Deus que não se ira. Deus é bom. Imagina, um Deus bom vai se irar.
E essa adoração é feita por homens? Imagina, você não é um pecador. É um homem que não tem culpa, não tem pecado. Não. O que aconteceu na sua vida não é culpa sua. Não é sua culpa. Um homem sem pecado. Querido, fique tranquilo. Todo mundo vai para o céu. Não tem julgamento. É o que esses liberais dizem. Não. O universalismo chegou todo. Se Deus é bom, Deus ama. Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Deus que ama não manda ninguém para o inferno. Todo mundo vai ser salvo. Todo mundo. Não tem julgamento. Não tem. É assim. E esse liberalismo, então, precisa fazer uma coisa que conclui todo. A cruz não era necessária. Não. Jesus não precisava morrer. Precisava. Isso foi crueldade da humanidade na época. Mas Jesus não precisou morrer, porque ele não precisa pagar pecado. Se não tem pecado, ele não precisa pagar. Ou seja, eles negam todas as verdades da palavra de Deus, tudo aquilo que a palavra instrui. E isso tem tomado conta do nosso mundo. Por isso, querido, hoje, mais do que nunca, nós temos que proclamar para as pessoas: somente Cristo, é só Jesus. Amém. Você vê todos esses instrumentos que essa igreja falida e caída tem ensinado, né? Ensina que a salvação está em você, não em Jesus. Hoje nós temos que declarar somente Cristo. Foi isso que Pedro, né, que foi o primeiro pregador da palavra de Deus, né, o primeiro pregador da igreja, né, vamos dizer assim, não o primeiro pregador da palavra, mas o primeiro pregador da igreja, a partir do momento que a igreja foi criada, o Espírito Santo desceu, né, para a igreja. Pedro foi o primeiro homem levantado para pregar, né, o evangelho, né, e logo depois dele ter pregado, né, aqui nas passagens que nós lemos, ele já tinha pregado 2 vezes, e numa dessas situações onde ele estava declarando ao povo a sua mensagem, um homem que era coxo de nascença, um homem doente, um homem aleijado, né, ele buscou Pedro e pediu a misericórdia, a oração para que ele fosse curado, e Pedro orou em nome de Jesus Cristo e ele foi curado. Então agora, os judeus, quando viram isso acontecendo, eles não gostaram. Como é isso? Por que o judeu se levantou contra? Por que ele se levantou contra a obra que... ele não estava fazendo uma coisa boa, não estava ajudando um dos seus conterrâneos, livrando uma pessoa que estava enferma? Eles deviam ter ficado felizes, mas eles não ficaram felizes, eles não gostaram. Por quê? Porque eles ensinavam que aqueles homens tinham que trabalhar para merecer, e aquele homem que era coxo, ele não merecia nada. Como é que ele podia então agora sair curado dali, sem nenhum mérito? Sem ser um bom judeu, sem seguir as leis. Isso irritou os homens daquela época. E aí eles pegam Pedro, eles prendem Pedro porque ele ajudou um homem, porque ele curou uma pessoa enferma, ele vai preso. E aí no dia seguinte, depois dele ter sido preso, ele é interrogado de novo. Porque o interrogamento começou, já era tarde, prenderam ele, e aí no outro dia continuou. E essa passagem que a gente acaba de ler é a conversa, então, que agora, né, os judeus estão tendo com Pedro. E Pedro, então, agora está anunciando. Ele está declarando para esse povo, né, porque eles perguntam: como que você fez isso? Com que autoridade você fez? E Pedro está mostrando agora para aquele povo, para mim e para você hoje, através da palavra, querido, que ele não tinha poder nenhum em si. Que ele não é o Papa da igreja. Ele não tem poder para salvar ninguém. Ele não tinha poder para curar ninguém. Nele não residia nada. Ele diz: só Jesus. Então vamos aprender com o versículo 10. Eu sei que eu li do versículo 8, mas o que nós vamos hoje aprender aqui está a partir do versículo 10. E olha só. A primeira coisa que ele mostra é que só o nome de Jesus tem poder. Não existe outro nome que tenha poder. Somente o nome de Jesus. Se só o nome de Jesus tem poder, alguém pode salvar? Poder pode, o verbo pode vem de poder. Ou seja, então se ele é o que tem poder, tem mais alguém que pode? Não. É muito simples a gente chegar à conclusão. Ele diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno,
aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que estes está diante de vós. Ele está deixando bem claro aqui que não foi ele não foi a minha oração, porque hoje em dia tem gente que vem para o culto e fala assim, não, mas eu orei e o irmão ficou curado, mas eu fiz aquilo e o irmão ficou curado, aí a gente vai contar, né, a bênção que aconteceu e a gente estraga toda a bênção colocando a gente no lugar. Então você fala, olha, aquele irmão estava com câncer, eu fui lá e orei e ele ficou curado, você não fez nada, querido, você não fez mais sua obrigação. Se ele ficou curado, ele ficou curado, não pelo poder da sua oração, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo. É o que Pedro está dizendo. Olha, não fui eu fui o instrumento, foi eu que orei, foi eu que falei, mas eu não falei de mim, porque em mim não tem nada. O poder está no nome de Jesus Cristo, porque foi ele que foi crucificado, foi ele que ressuscitou dos mortos, não eu. Ninguém mais pode. É isso. Se você é um crente que gosta de orar pelas pessoas, você deve ter já tido muitas experiências de ver as pessoas para você e falar assim, puxa, você orou por mim, olha, minha vida mudou, olha, você orou por mim e aquilo que eu pedi curou. Semana passada, né, eu contei para os irmãos aqui, semana passada o irmão Edinho lá de Long Branch, né, ele veio compartilhar com a gente e agradecer, né, porque ele havia pedido, né, a oração por um sobrinho dele que estava em coma, estava numa situação entre vida ou morte, e a igreja orou e o rapaz saiu do coma e o rapaz está melhorando. A poder está na igreja. Porque tem gente que falou, essa igreja é poderosa de oração. Essa igreja não tem poder nenhum, querido. A irmã Jane ora todos os dias e nela não há nenhum poder. O poder da oração dela está no nome de Jesus. O poder da oração dessa igreja não está na igreja civil, está no nome de Jesus Cristo. Nós não temos poder nenhum, o nosso poder vem totalmente de Jesus. Então nós não merecemos crédito nenhum. Nenhum. É só Jesus e mais nada. Mais ninguém. Em muitos casos as pessoas foram ensinadas, né, que elas tinham, como eu disse, fazer algo. Fazer, né, ou uma ação externa, né, peregrinações, jejum, orações. Não, se você fizer isso, você vai ser salvo. Ou às vezes ações internas, não, você precisa se arrepender, você precisa amar mais, você precisa ser mais devoto. Entenda uma coisa, querida, a palavra fala para a gente se arrepender dos nossos pecados, mas não é o fato de eu me arrepender que me salva. O meu arrependimento só mostra que Jesus trouxe fé sobre a minha vida porque eu fui salvo. A salvação não veio do meu arrependimento, a salvação não veio da oração que eu fiz na hora que o pastor me chamou para orar e para fazer uma entrega. A minha salvação não vem do que eu faço, a salvação veio daquele que foi para a cruz e morreu e ressuscitou, de Jesus Cristo. Agora, a minha oração foi fruto da fé nele. O meu arrependimento é fruto da minha fé nele. Mas eu não posso colaborar com Jesus. Não há nada em mim que me faça merecer ou ganhar o favor de Deus. Por isso é chamado de favor, de graça. Graça não é algo que a gente merece, graça é algo que a gente não merece. E Jesus é tudo o que nós não merecíamos. E Jesus é tudo o que nós precisamos. Não é lindo isso, querido? Amém. Tudo o que a gente não merecia é Jesus. Mas em Jesus está tudo o que nós precisamos. Olha, se o ano foi ruim, se os seus negócios deram errado, se esse ano você teve prejuízo, se esse ano você perdeu gente que você amava, se esse ano foi um ano de muita angústia para você, e chegou no dia de Thanksgiving e você falou assim, Senhor, não tenho nada para agradecer, meu ano foi terrível. Mas se você conhece Jesus, você tem tudo para agradecer, porque tudo o que você precisa é Jesus. Mais nada. Só conhecendo essa verdade que nós vamos ter um coração grato. É só conhecendo essa verdade que nós vamos poder todos os dias chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso disso, disso, daquilo, mas também sou grato. Senão a gente só vai se tornar pedinte. Um coração que conhece Jesus é um coração agradecido.
Não tem. Então aqui, né, como eu disse, as pessoas infelizmente estavam sendo ensinadas que Jesus ele não era o suficiente, elas precisavam cooperar com Jesus Cristo, elas precisavam fazer alguma coisa, tinha que ter uma ação. Querido, você não consegue perceber que esse tipo de pensamento, ela vem do pecado que está no nosso coração, do orgulho humano. O orgulho leva a gente a acreditar que a gente pode ajudar a Deus. Quem somos nós para acreditar que nós podemos ajudar a Deus, querido? Olha, se nós somos um instrumento nas mãos de Deus, nós devemos dar a Ele glória, louvor, honra, porque nós não somos dignos de ser instrumentos de Deus. É por isso que a gente adora, é por isso que a gente louva. Olha, a gente adora a Deus, a gente canta louvores, a gente mostra o amor, porque a gente é indigno. Não porque somos dignos, porque não há nada em mim que possa agradá-lo. Só Jesus, só Jesus. Você vê que eu já ensinei 3 solas: somente as Escrituras, somente a fé e somente a graça. Se você hoje começou a ver essa passagem comigo, você vai perceber que todas as solas estão ligadas a essa. Eu queria que você percebesse isso. Eu sei que já falei de cada uma delas, mas rapidamente eu quero mostrar para você. Eu disse que somente pela graça nós podemos ser salvos. Mas essa graça que a gente recebe do Pai, essa graça que a gente recebeu, ela veio por meio de Jesus Cristo. É somente a graça? Porque é somente Jesus. Está lá em João capítulo 1, versículo 17. Se você quiser marcar sua Bíblia, você pode marcar João 1, 17. Lá diz assim: porque a lei foi dada por Moisés. Olha só, o que é lei? Lei é coisa que você é obrigado a fazer, a seguir. É o que você faz. Lei é sua obra. Aqui nos Estados Unidos nós temos algumas leis. Se você está no trânsito, você tem que parar no sinal vermelho. Se tiver o stop sign, você tem que parar. Se tiver limite de velocidade, você tem que obedecer. Ou seja, então o que você faz te dá o privilégio de você manter a sua carteira. Se você começar a parar em sinal vermelho, não parar em stop sign, andar o tempo todo acima da velocidade, e você começar a ser pego por aqueles que controlam a lei, uma hora eles vão, aí tem um sistema de pontuação, vão colocar os pontos e vão remover a sua carteira, vão tirar a sua carteira, o seu privilégio. Entenda uma coisa: dirigir não é direito, dirigir é privilégio. Você recebeu um privilégio para poder dirigir. Se você não obedecer às leis, eles removem o privilégio. Você perdeu o privilégio. Porque não é seu direito, é seu privilégio. Por mérito, é por mérito. Mas aqui ele está dizendo, Moisés trouxe o mérito pela lei. Porque Moisés, ele não trouxe a graça. Ele não trouxe a liberdade, ele trouxe a lei. Deus tinha um propósito, foi Deus que deu essa lei para ele, essa lei é divina, ela veio de Deus, mas essa lei tinha um propósito, e o propósito era mostrar que nós precisávamos de um Salvador, porque a lei não salva. A minha obra de obediência, a lei não me salva. Todo crente que obedeceu a lei no Velho Testamento iria para o inferno se Jesus não tivesse morrido na cruz, porque a lei não salvava ninguém, a lei só mostrava que nós somos infratores da lei, somos pecadores. Então ele diz aqui, João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés. Mas olha só, agora ele vai falar da graça. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O homem só pode dar o que é do homem. Agora Deus dá do que é de Deus. Só Deus, querido, pode trazer a graça. Mais ninguém. Lá em Atos, capítulo 15, vai lá em Atos, capítulo 15 agora comigo. Está lá em João, o próximo livro, Atos, capítulo 15. É só um pouquinho mais para frente, logo que acabar o Evangelho de João, você tem Atos. Lá no capítulo 15, nós temos uma história interessante. É o primeiro concílio da igreja. O que é um concílio? O concílio é uma reunião para colocar a casa em ordem. A igreja já havia começado, já tinha algum tempo que a igreja já existia sobre a terra. Ela estava crescendo, se multiplicando, várias igrejas estavam sendo estabelecidas em vários lugares, só que agora começou a surgir no meio das igrejas muitas ideias, Os irmãos, lógico que todas elas, querido, muitas, não vou dizer todas, mas muitas das ideias com boa intenção de ajudar o povo, de melhorar a vida cristã,
né? E havia no meio desta igreja alguns irmãos que haviam sido fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os homens que eram, né, eles tinham uma posição em meio, né, à sociedade judaica, em que eles zelavam, era como se eles fossem os policiais, né, da lei. Eles tinham a função de ensinar e ajudar o povo a guardar as leis de Moisés. Só que esses homens tiveram um encontro com Jesus, eles se converteram, eles não eram mais fariseus, eles tinham sido dos fariseus, mas eles já não eram mais, eles tinham Jesus. Mas as ideias que eles viveram, a cultura que eles viviam, ainda estava incrustada neles. E eles então começaram a dizer, sim, nós precisamos crer em Jesus, porque eles estavam salvos, porque eles creram em Jesus Cristo. Mas eles começaram a ensinar o povo dizendo assim, olha, vocês precisam de Jesus, mas tem mais uma coisa. Você precisa de Jesus, mas você tem que se circuncidar. Você precisa de Jesus, você tem que se guardar de comer a carne com sangue. Você tem que se guardar de comer as coisas ofertadas. Ou seja, era Jesus mais alguma coisa. E aí os líderes da igreja, vendo que isso estava acontecendo na igreja, você vê que isso acontece até hoje, querido? É Jesus mais alguma coisa? Jesus mais alguma coisa? Você precisa... É Jesus mais isso, é Jesus mais aquilo. E eles estavam vivendo isso. Jesus mais alguma coisa. Então agora Paulo, né, quer dizer, ele confronta esses irmãos, porque ele mesmo era um fariseu, e ele conheceu, mas ele entendeu a palavra de Deus, e ele disse assim, meus irmãos, não é assim. Então agora o que eu vou ler para os irmãos está dentro dessa reunião, dentro desse concílio em que eles, né, estavam ajustando as coisas, colocando ordem na casa. E olha só o que Paulo diz para esses homens. Ele diz assim, agora, pois, versículo 10 e 11. Atos 15, 10 e 11. Ele diz, agora, pois, por que tentais a Deus? Olha só, é tentar a Deus. Ele até chama, foi forte aqui. Porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, ou seja, carga sobre as suas costas, aqui ó, né, a serviço, né? Por que você está colocando sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Qual era o jugo? Qual era o peso que eles tinham? A lei. Eles estavam falando de circuncisão, desse tipo de coisa. Falando, vocês estão colocando uma coisa que nem os que receberam essa lei puderam suportar. Conseguiram cumprir 100%. Por que agora vocês estão querendo colocar isso numa igreja que Jesus foi e tirou o jugo? A palavra de Deus diz que Jesus foi lá e levou o nosso jugo. Ele tirou o fardo pesado e nos deu um fardo leve. Ele tirou o peso da lei e agora ele colocou sobre a gente o peso da graça. O peso da lei nós não podíamos suportar, porque a gente quebra a lei. Mas a graça não, a graça ela perdoa, ela nos ajuda. Mas ela tem peso, a gente tem que andar no caminho certo, a gente tem que buscar a verdade, a gente tem que andar com Jesus. Ou seja, o caminho não é fácil, tem uma carga, mas não é a carga que a gente não pode carregar. Porque essa carga a gente pode, porque Jesus não caminha com a gente e ajuda a gente a carregar essa carga. Então ele está dizendo, olha só a continuação, versículo 11. Então por que você está botando esse peso? Por que você está querendo que os crentes agora façam essas coisas? Olha 11, mas cremos que seremos salvos pela graça. Ou seja, o problema não era só a circuncidar. Eles estavam ensinando que eles deviam aceitar Jesus, mas também tinham que se circuncidar, senão eles não seriam salvos. Se não fizesse circuncisão, não seria. Imagina se isso fosse verdade, como nós aqui, a maioria não é judeu, não se circuncidou, como nós vamos sofrer hoje? Tinha que todo mundo sair daqui e passar lá no médico e fazer circuncisão. Mas cremos que seremos salvos pela graça de quem? Do Senhor Jesus Cristo, como eles também. É só Jesus e mais nada. Mais nada. Não tem mais alguma coisa. É só Jesus. Mais nada, querida. É assim. Você percebe que olha, infelizmente, no meio da igreja, esses homens eles não eram não convertidos, eles eram crentes. A Bíblia deixa isso bem claro aqui pra gente. Pois vocês podem ler em casa esse capítulo e você vai ver. Mas sempre vai ter gente no meio da igreja que vai tentar a gente crer, levar a gente a crer que a salvação é por Jesus e mais alguma coisa.
coisa. Isso sempre vai existir, querido. E nós, como pessoas de discernimento, que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que lutar contra isso. Essas pessoas vão se levantar e às vezes elas vão levar um grupo a acreditar nestas coisas. Mas nós temos que ser fortes, nós temos que declarar a palavra, porque homens e mulheres morreram para que pudesse trazer de volta para a gente a verdade e a pureza da palavra. E pela verdade e a pureza, querido, a palavra deixa bem claro que salvação é só por um, é só por Jesus Cristo, mais nada e mais ninguém. Você tem que se levantar por essa verdade e não permitir que continue esse engano, esse falso evangelho no nosso meio. Por quê? Por que é essa verdade? Voltando na nossa passagem, no versículo 10, ele diz, porque o que deu autoridade a Jesus foi o fato dele o quê? Ter ido para a cruz. Jesus foi para a cruz, ele morreu, ele pagou a dívida, ele aplacou a ira de Deus, porque o Deus estava irado com o pecado, mas ele aplacou a ira, ele acalmou Deus, ou seja, ele pagou o preço, e ele não continuou morto, ele não ficou morto. Ele ressuscitou. A ressurreição é a prova de que o que ele pagou foi aceito por Deus. Porque muitos haviam morrido antes de Jesus Cristo. Muitos animais haviam sido mortos por sacrifício por causa dos pecados. Mas nenhum desses animais voltou à vida. Nenhuma pessoa havia voltado à vida pagando. Agora Jesus não, ele pagou de uma vez por todas para que ninguém mais precisasse morrer. Ou seja, ele nos substituiu. Porque nós é que tínhamos que morrer. E ele foi no nosso lugar. Morreu, mas ressuscitou para nos dar. Por isso hoje toda autoridade, todo poder está no nome de Jesus Cristo, de mais ninguém. Pedro, como é que você curou esse homem? Eu não, foi Jesus. Pedro, mas eu ouvi você orando. No nome de Jesus. Em Jesus. A outra sola que nós aprendemos, que é somente a fé, mas a fé também só pode ser recebida pela obra de Jesus Cristo. A palavra mostra isso. Então só a graça, por causa de Jesus, só a fé, por causa de Jesus. Romanos 3, de 21 a 23, ele diz lá, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Olha, sem a lei, não tem mais necessidade a lei. Se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. O que ele está querendo dizer com isso? Que não há diferença. Ou seja, ele quer dizer, olha, é a fé em Cristo é que salva. Aí você fala, então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ter fé. Não. Essa fé não veio de você. Você tem que ter fé, é verdade. Mas ela não veio de você. E como é que eu sei disso, pastor? Está aqui, ele está dizendo. Olha o versículo 23 agora. No 22 ele diz, olha, Deus pela fé em Jesus Cristo para todos que creem, porque não há diferença. O que não há diferença? Qual a diferença que não existe? Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual era a diferença que não existia? O que não era diferente da minha vida para da irmã Sandra, da Melissa, do Rogério, do Bidu, do pastor Arão, né? Qual era a diferença que não existia entre nós aqui? Todos nós somos pecadores. E todos nós estávamos destituídos da glória, ou seja, separados, não merecedores da graça. Então foi a minha fé que me salvou? Não. Foi a fé que Jesus colocou no meu coração para que eu crescesse nele. A fé veio por Jesus. Aí você vai me dizer, não pastor, mas eu cansei de ver, eu já li os Mateus, no capítulo 9, em Lucas capítulo 7, em Lucas capítulo 9, em Lucas capítulo 18, a gente vê várias vezes que Jesus ele vinha, ele curava as pessoas e depois ele dizia para as pessoas, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. O que ele queria dizer com isso? O que ele estava dizendo? Que era a fé que nasceu no nosso coração? A fé própria que salvou? Eu queria que você olhasse comigo lá. Não, lá em Lucas, por exemplo, vamos lá em Lucas capítulo 8. Capítulo 8, vamos falar da mulher do fluxo de sangue.
Lucas capítulo 8. A gente, a partir do versículo 42, a gente tem a história aqui da mulher do fluxo de sangue. Eu não vou ler tudo, tá? Mas você já conhece essa história. E lá ele diz, né? Porque tinha uma filha única, quase de 12... Não, desculpa. 43. 42 já é outra história. 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Essa mulher, ela tinha um problema, né? Ela tinha, né, uma hemorragia, né, como uma menstruação, né, uma hemorragia diária, constante. Né? E a gente sabe, pela lei mosaica, que uma pessoa que sangrava, uma pessoa ferida que sangrava, uma mulher no período menstrual, ela, quando estava nesse período, ou um homem, quando tinha sido ferido em batalha e sangrava, ele não podia tocar em outras pessoas, ele não podia sentar à mesa para comer, porque se seu sangue vazasse, aquele sangue ele podia estar contaminado. Deus deu essa lei, querido, não é para isolar as pessoas, foi para proteger, porque a maioria das doenças é transmitida pelo sangue. Então, quando Deus deu isso, ele deu isso como uma forma de proteção. Já que naquele tempo não tinha medicina, não tinha antibiótico, não tinha antivírus, não tinha nada dessas coisas, a melhor maneira de evitar a prolificação de enfermidades era, né, contaminação, era fazendo com que a pessoa que sangrasse não usasse coisas que outras pessoas pudessem tocar. Então, essa pessoa ela vivia em um isolamento provisório, até que parasse o sangramento. Essa mulher sangrava todo dia. Ou seja, já havia 12 anos que essa mulher não podia tocar em ninguém, sentar com as pessoas, estar ao redor da mesa, ela não podia participar mais da sociedade, ela não podia. Ela tinha que, em todo lugar que ela andava, ela tinha que andar anunciando que ela era impura, como um leproso, porque ela, por sangrar, ela estava impura. Então, para que as pessoas não encostassem nela, né, por acidente, que quebraria a lei e traria problemas, ela tinha que anunciar que ela era impura. Imagina a vida dessa mulher, que vida terrível, que ela viveu durante muitos anos. E por causa disso, né, devia ser uma mulher, né, de boas aquisições, porque, né, segundo aqui, ela gastou muito dinheiro, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e ninguém conseguiu curar ela. E eu acredito que ela buscou todos os recursos, porque essa mulher também era uma judia, né? E eu acredito que essa mulher já devia ter orado a Deus várias vezes pedindo pela cura. Essa mulher já devia ter procurado os sacerdotes, ela já devia ter procurado, né, a oração dos irmãos, ela procurou os médicos, eu acho que ela procurou todos os recursos que estavam ao alcance dela para que ela pudesse ser curada. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Ela, em si, ela não tinha fé que ela podia ser curada. Ela não tinha fé que ela podia ser curada. Ela não acreditava em Deus, ela não acreditava no seu povo, ela não acreditava nos recursos que Deus criou, nos médicos. Ela acreditava, ela tinha fé, mas ela não tinha sido curada. Eu quero que você entenda isso, para você entender que não foi a fé dela que a salvou. Essa expressão, a tua fé te salvou, porque essa mulher só pôde ser curada o dia em que ela tocou em Jesus, porque Jesus deu a ela naquele dia. A palavra de Deus diz que ele sentiu que dele saiu o quê? Poder. Que poder foi? Foi o poder de dar a ela a fé salvadora, porque a fé salvadora só vem por meio de Jesus. Nós aprendemos isso semana passada em Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No dia em que ela toca Jesus, o poder de Deus invade a vida dela para que ela então creia e seja salva. E com a salvação vem a cura, vem a libertação, vem a quebra da maldição. Glória a Deus. O pacote é completo. E a mulher saiu curada, porque naquele dia veio a fé salvadora no seu coração, porque de Deus saiu o poder. Então não veio dela, veio de Jesus. É o que Jesus diz. Olha o versículo 55, e disse: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Todo mundo estava tocando em Jesus Cristo.
de você botar a mão em Jesus que te salva, porque senão todo mundo estava salvo. Qualquer um que tivesse enfermo ficava curado naquele momento. Não foi a multidão, não foi todo mundo, foi uma só. Uma só. Disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim, até onde saiu? De mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. Por que ela estava tremendo? Porque ela podia agora ser morta, apedrejada. Porque ela, sendo impura, ela não podia tocar em ninguém. Se ela fosse pega tocando em alguém de maneira proposital, sendo impura, ela tornava aquela pessoa impura, então ela podia ser julgada e morta. Ela agora falou, dancei, vou morrer. Vão me apedrejar. A mulher tremeu. Poxa vida, eu pensei que ninguém ia perceber que eu toquei. Me pegaram. Olha só, aproximou tremendo e prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A fé dela veio dela. Da onde saiu o poder? De Jesus. Querido, hoje se você crer, você vai ser salvo. Porque Jesus te tocou. Porque Jesus te tocou. Então hoje, não foi você, foi Ele, somente Ele, mais ninguém que pôde salvar, que vai salvar neste lugar. É só Jesus. Isso é lindo, querido. Quando a gente entende as Escrituras, é maravilhoso. É maravilhoso. A outra sola que nós já falamos, né, que é somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Né? Só que as Escrituras, elas são aqui a revelação de Jesus. Lucas, capítulo 24, você estava lá em Lucas, vai no capítulo 24, versículo 44 e 45. Olha só. As Escrituras, elas podem ser confiáveis, a gente pode dizer que ela é verdade, nós podemos confiar nela, porque elas falam de Jesus do começo ao fim. Olha o que Jesus, o próprio Jesus, disse a respeito da palavra de Deus, das Escrituras. Lucas 24, 44 a 45, e diz, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha só, as Escrituras falam de quem? Aqui, essa expressão que fala Moisés, profetas e salmos, para você entender o que ele está querendo dizer aqui, se você não sabe a Bíblia hebraica, ou seja, o Velho Testamento, que era a Bíblia que aquele povo conhecia naquele período de Jesus Cristo, ela era dividida em 3 partes. O que a gente chama de Torá. O Torá são as leis, que são os livros escritos por Moisés, então muitas vezes ela falava Moisés, ou seja, era uma referência ao Torá. A Bíblia em hebraico chama Tanakh, não chama Torá, tá? A Bíblia em hebraico chama Tanakh. O Tá vem de Torá, que é a primeira parte da Bíblia, que são apenas 5 livros que Moisés escreveu, a lei. Aí vem Tanakh. Nak significa Navim, os profetas, ou seja, Isaías, Jeremias, Lamentações, né, Malaquias, todos os profetas, todas as palavras proféticas. Essa é a segunda parte da Bíblia. Então, se você pegar uma Bíblia hebraica, você vai ver que a primeira, ela não está dividida igual a gente. Ela está separada de uma maneira diferente. Ela vai ter primeiro os 5 livros, depois ela vai ter todos os profetas, e aí tem Tanakh. E aí o Ketuvim é o que? São os livros históricos, ou os livros de salmos, de contos, inclui Salmo, Jó, os livros históricos, as histórias dos reis, as histórias de crônicas, e aí a última parte da Bíblia hebraica contém todos esses escritos, e era isso que Jesus estava falando. Ele está dizendo assim, olha, você não viu que do início ao fim da Bíblia, o Moisés, os profetas e os salmos, que muitas vezes esses livros históricos eram chamados de salmos, porque existem muita música, muita canção, muitas dessas coisas, então eles, de uma maneira, né, geral, falavam que Ketuvim, que era isso, né, os salmos, não é só o livro de salmo. Então ele estava dizendo, olha, toda ela fala de mim. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo.
Aliás, em João capítulo 1 diz que Jesus é o Logos, é a palavra de Deus. Então, se é só as Escrituras, é porque é somente Jesus. Só Jesus e mais nada. Vocês estão entendendo, queridos? Que coisa linda é isso? Quando a gente olha os fundamentos da Bíblia, é isso, tudo se resume na centralidade da vida de Jesus Cristo. Então, o que a gente pode dizer é que Jesus é suficiente. O que significa ser suficiente? Significa que não precisa de mais nada. Foi tudo o que você precisava. E hoje em dia as pessoas estão, infelizmente, dizendo, não, Jesus é o principal, mas não é tudo. Por isso eu tenho que adicionar mais alguma coisa. Uma das coisas que a igreja protestante dos últimos, das últimas décadas, dos últimos 100, 110, 120 anos, incluiu em Jesus mais alguma coisa, é o batismo no Espírito Santo. E eu não estou falando que o batismo no Espírito Santo foi criado mais tarde, não, porque ele sempre existiu nas Escrituras. Só que as Escrituras nos ensinam que no dia em que a gente aceita Jesus, a gente recebe tudo. E receber tudo significa que no dia que você crê, você também recebe o batismo do Espírito Santo. Só que depois, mais tarde, um grupo de pessoas decidiu criar uma teologia diferente, falar assim, não, você recebeu Jesus, agora você tem que viver a sua vida, merecer, se tornar um crente mais santo, e aí, depois de uns dias, você vai acontecer uma manifestação do Espírito Santo, e porque você então foi batizado, ou seja, precisa merecer, vivendo uma vida mais santa, uma bênção que Jesus não pôde comprar na cruz. Que ele não conquistou, ou seja, então mais tarde você tem que passar por uma outra coisa, que é o que eles dizem então, que é o batismo do Espírito Santo. Entenda uma coisa, eu não estou dizendo que os irmãos não são crentes, queridos, não é isso. Os que creem nisso, eles são. Eles só estão entendendo as Escrituras de uma maneira equivocada. Porque se Jesus é suficiente, tudo o que eu tinha para receber, eu recebi no dia em que fui salvo, inclusive o batismo do Espírito Santo. Eu não preciso merecer o batismo do Espírito Santo, porque Jesus é suficiente. Entende a diferença? Aí eles pensam que o batista não acredita no Espírito Santo. Querido, se a gente não acreditasse no Espírito Santo, a gente não podia nem estar reunido aqui. Como seríamos salvos? Nós cremos no Espírito Santo. E nós valorizamos pelo que ele é. E respeitamos o que ele é. E não atribuímos a ele o que ele não foi atribuído. Nós temos que atribuir a ele aquilo que ele merece, o lugar que ele merece. E o lugar que ele merece é o trono da nossa vida, porque ele agora habita em mim. Eu devo andar somente pelo Espírito e mais nada. É só Jesus. Por isso que eles são uma triunidade. Os três são apenas um, unidos. Se eu estou no Espírito, eu estou em Jesus. Se eu estou em Jesus, eu estou no Pai. Se eu estou no Pai, eu estou no Espírito. E se eu estou no Filho, eu estou no Espírito. Você compreende isso? Porque os três são um. Não há como desligar um do outro. Eles se manifestam de maneiras diferentes, mas eles são apenas um. Um só Deus. É isso. Olha o versículo 11, voltando à nossa passagem. Versículo 11. Versículo 11 de Atos, capítulo 4. Agora Pedro, quando estava falando com o Sinédrio, ele agora na sua defesa, na sua defesa diante deles, diante daquilo que ele tinha feito, ele disse a respeito de Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. Amém. Aqui, essa expressão cabeça de esquina, às vezes gera algumas dificuldades de entendimento, porque existem duas possibilidades na construção civil aqui. E eu já vi gente ensinar uma coisa e ensinar outra. Eu vou ensinar as duas porque a gente, na verdade, não tem como dizer se é uma ou se é a outra. Porque nós não temos um exemplo escrito, registrado para a gente saber. Pedra de esquina pode ser duas pedras na construção. Primeiro, a pedra que fica no ângulo da construção da casa, no fundamento. Só que naquele tempo a casa, no fundamento, não era só a parte de baixo. Naquele tempo, como não havia ainda a construção que a gente conhece de hoje, naquele tempo muitas vezes as casas não tinham reboco, a pedra ela tinha que ser encaixada e o peso de uma sobre a outra era que sustentava a casa. Então o fundamento ela era mais do que só aquele que a gente cava hoje na terra. O fundamento ela incluía aquilo, a coluna que subia e as pedras em arco em cima.
Eu não sei se você já percebeu, vendo, né, as fotografias históricas dessas coisas, as casas não tinham normalmente uma porta reta. A porta não era reta. Por quê? Porque uma porta reta as pedras caem. Ela tem que ter suporte. Então as pedras eram feitas em arcos. Então as pedras eram cortadas em ângulos e aquela posição das pedras fazia com que as pedras se segurassem a si mesmo. Então a pedra de esquina ela pode ser uma das duas. Ou a esquina do fundamento no chão, ou a esquina do fundamento do arco. Porque quando você montava o arco, você fazia assim, de um lado e do outro, e aí punha a última, ela era maior, ela era mais larga, e quando você encaixava aquela, ela segurava. Não importa qual seja, porque no fim, né, de uma maneira prática, qualquer uma das duas serve para a gente. Ou seja, em outras palavras, está dizendo, para que a casa não caia, para que a construção não seja derrubada, é necessário que haja essa pedra que segure as outras. Porque Pedro diz lá na primeira carta, ele diz em Pedro, capítulo 1, versículo, né, agora eu me lembro se versículo 5, versículo 15, ele diz lá que nós somos as pedras vivas. E é sobre essas pedras que a igreja é edificada. Você não é um tijolo. Tijolo, sabe quem usa tijolo para construir igreja? Seita. Seita é assim, já viu? Mormon. Quem consegue me descrever um mormon aqui? Escreve um mormon. Ninguém conhece mormon aqui? Descreve para mim. Ele anda de terno preto, de gravata vermelha, de camisa. Todo mundo é igual. Não é só jovem, tem velho também, mas a maioria é jovem. Não, tem velho também. Mas o missionário normalmente é jovem. Mas todo mundo usa camisa branca, terno preto e gravata vermelha. Né? Todo mundo usa igual, é padrão, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo recita a mesma coisa, todo mundo faz a mesma coisa, porque é tijolo. Heresia se constrói assim, querido, falso, o cristianismo se constrói com tijolo. E aí a gente olha e fala assim, uau, como é que essa igreja ela abre e num instante está cheia? Porque é fácil construir uma casa de tijolo. Tijolo você põe em cima do outro rapidinho, você põe no nível, tá, acabou. Testemunho de Jeová, me diz uma coisa que todo testemunho de Jeová faz. Todos eles vão de porta em porta, porque se eles não fizerem isso, eles não vão ser salvos, segundo o que eles ensinam. Então, eles têm que fazer, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, repetida, igualzinha, tudo igualzinho. Igreja Católica Romana, né? Qual é o plano de pregação, né, da Igreja Católica Romana? Vocês que já foram católicos, vocês sabem? É trianual. Se você pegar o jornalzinho que você ganhou hoje, daqui 3 anos voltar na igreja, você pode usar o mesmo jornalzinho. Porque a cada 3 anos repete a mesma coisa. 3 anos é o mesmo, depois de 3 anos é o mesmo. Eles têm assim, aquele jornalzinho já imprimido por um período de 3 anos, e aí quando acaba o período de 3 anos, volta o primeiro de novo. E aí 3 anos, você repete sempre a mesma coisa. Você vê que a maioria de pessoas que já estão na igreja católica há muitos anos, ela nem precisa daquele jornalzinho, ela já sabe recitar tudo, porque repete sempre a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma palavra, a mesma leitura, a mesma passagem, a mesma parte da Bíblia, porque eles não têm interesse que você conheça o resto. Então são textos selecionados. O falso cristianismo seleciona o que quer ensinar e padroniza todas as coisas. Tijolo. Agora Pedro ele anuncia para a gente que nós não somos tijolo, nós somos pedras vivas. O que isso quer dizer? Pedra é pedra, ela tem ponta, é assim, a hora que você põe uma em cima da outra, ela escorrega para o lado, é outra, você tem que procurar. Aí se ela não encaixar, você tem que pegar e bater, quebrar um pedacinho. É assim a vida de um crente. É assim, meu irmão, você senta do meu lado, e agora você tem o seu pecado, eu tenho o meu, e aí eu te incomodo um pouco, você me incomoda um pouco, você fala assim, nossa, mas está difícil com aquele irmão, mas você tem que aprender a andar junto com ele, vai ser difícil construir uma igreja assim, porque o povinho difícil. Moisés viu isso no deserto, ele, pelo amor de Deus, que povo que você me deu, Deus? E Deus não trouxe tijolo, trouxe gente viva. Ele não padronizou as coisas. Porque nós precisamos viver uma vida individual com Deus e uns com os outros. Nós precisamos aprender a amar uns aos outros. É assim, e é essa pedra. E Jesus foi essa pedra que sustenta, porque se Jesus não estiver sustentando essa casa, cai, querido. Já viu a igreja? Quando a igreja deixa de falar de Jesus, querido, começa a gente resolver problema entre a gente. Teve irmãos aqui que já foi parte da igreja assim, que Jesus já não estava mais lá. Aí agora o negócio, as nossas prioridades são os prédios da igreja, as janelas da igreja, o piano da igreja, a cor da igreja, o tapete da igreja, os bancos da igreja, os instrumentos da igreja. Aí a preocupação não é mais o evangelho, a preocupação são as coisas que a gente usa, né, no nosso culto. Essa igreja está fadada ao fracasso, querido, ela não faz mais transformação, ela não muda mais a vida de ninguém.
Por quê? Porque ela não tem uma pedra sustentando. Então cai, dá briga, um joga banco no outro na reunião, né? Um maltrata o outro, né? Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, né? Se grita, se é mal educado, se exaltam. Porque não tem Jesus. Caiu. O fundamento caiu. É assim. Porque Jesus é a pedra que sustenta. Olha só o versículo 12. E ele diz agora que só Jesus, mais uma vez, só Jesus pode salvar. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre os homens pelo qual devemos ser salvos. Mais uma vez ele repete, somente Jesus pode mediar a nossa vida diante de Deus, mais ninguém. Eu quero compartilhar uma última passagem com você na Bíblia. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Paulo ali estava ensinando, né, esse jovem Timóteo, né, que estava começando seu ministério pastoral. Ele estava dando várias orientações a respeito da vida cristã, da liderança cristã, da vida da igreja. E uma das coisas que ele lembra Timóteo, agora no capítulo 2, versículo 5, ele lembra que é só Jesus, é só Deus, só há mais nada, mais ninguém. Exatamente o que Pedro fala aqui no versículo 12. Olha só, ele diz lá, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E qual é o nome dele? Jesus. Homem, Jesus Cristo, homem. Não tem outro. Por isso Jesus se fez homem. Jesus podia vir só como Deus, como um anjo. Ele podia pairar e passar pelas paredes, mas não, ele teve que entrar pelas portas, ele teve que comer, ele teve que beber, ele teve que deitar e dormir. Porque ele teve que passar pelo que a gente passou, ele teve que vir na forma de um homem, ele teve que se humilhar para derramar o seu sangue em sacrifício, porque nele não havia pecado. Então ele se fez pecado por nós. Por isso é importante nós lembrarmos, Jesus é Deus, mas Jesus também é homem, porque como homem ele sofreu, ele sentiu as dores do nosso pecado, as tentações na sua carne. Ele foi tentado, mas em tudo ele venceu pelo poder da sua palavra, porque Jesus é o poder e a autoridade. Por isso é só ele e mais ninguém, porque aqui todo mundo foi derrotado, aqui não tem nenhum vencedor sem Jesus. Se hoje somos vencedores, e não só vencedores, somos mais do que vencedores, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque fora dele somos derrotados, caídos. Não tem. Então que glória eu tenho? Nenhuma. Toda glória a Deus, a Ele. E é por isso que na próxima semana nós vamos ver agora a última sola. Somente a Deus, a glória. Porque Ele não tem com quem dividir. Só Jesus. Querido, eu não sei se hoje Jesus tocou teu coração. Mas Ele está aqui e Ele pode mudar a sua vida. Talvez você não tenha tido o entendimento da palavra de Deus já há muitos anos. E talvez você tenha vivido uma fé baseada na força do teu querer, do teu braço. Você confiou em si para a sua salvação. Eu queria te convidar hoje a você se arrepender desse pecado, porque você não pode se salvar. Que você hoje confiasse naquele que pode te salvar, Jesus Cristo. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu hoje oro, Deus Pai, e eu convido aqueles que me ouvem, Senhor, a confiar em Jesus Cristo e apenas em Jesus para a sua salvação. Senhor, infelizmente, muitos estão ensinando e pregando, usando até mesmo a palavra de Deus de uma forma enganosa, para, Senhor, colocarmos a nossa fé naquilo que não pode nos salvar. E por isso muitos estão indo a passos largos ao inferno. Senhor, Pai querido, como é triste ver, Senhor, aqueles que estão sendo enganados. Senhor, Pai querido, tem misericórdia daqueles que te buscam. Nós te pedimos que eles venham, Senhor, ao conhecimento da verdade, da plenitude da obra de Jesus Cristo. Senhor, eu oro que o Senhor venha transformar, Senhor. Senhor, pela nossa fé, Senhor, em Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que trouxe a salvação até nós, por meio da fé, pela graça.
Senhor, que a Tua palavra seja viva nos nossos corações e nos transforme a cada dia, para reconhecermos que não há nenhuma glória, nenhuma honra e nenhum mérito em nós mesmos, porque toda honra, glória e louvor é para Ti. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Enquanto o louvor se prepara, eu faço um convite. Alguém que hoje, compreendendo a palavra de Deus, confia apenas